a letra A. Então, vamos Eita. ver. Só para lembrar vocês que eu coloquei agora para gravar já, tá bom? Deixa eu... Então, vamos lá. O valor de 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao quadrado é... Primeira coisa que a gente tem que fazer ali é o quê, então? O que eu preciso fazer aqui por primeiro? Resolver o expoente, né? Elevar ao expoente. Isso mesmo. Não sai. Só um pouquinho que eu preciso da minha caneta. Aqui do lado eu posso pegar. Isso mesmo. Eu vou elevar o expoente. Qual que são os números que estão elevados ao expoente? O que eu tenho que fazer aí? O que a Adriana que falou que fez também, né, Adriana? O que você fez por primeiro? Eu fiz 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, na verdade. Você fez isso depois, aí? Isso. Depois mais, né, 2 vezes lá o 0,16. 2 vezes não, 0,16 vezes 0,16. Aí, então vamos ver aonde que... Quem está certo e quem está errado. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é a multiplicação de 0,2 vezes 0,2, né? Para a gente fazer a multiplicação de número com vírgula, tem que tomar cuidado com as vírgulas, né? A gente esquece as vírgulas e lá no final a gente vai contar quantos números tem depois das vírgulas. Então, eu tenho 0,2 vezes 0,2. Então, eu vou excluir a vírgula e vou multiplicar 0,2 vezes 0,2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4, né? Só que daí agora eu vou ali, vou contar. Quantos números tem? Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Ou seja, quantos números tem depois da vírgula nos dois números que eu multipliquei? No primeiro, 2 tem um número. No segundo, tem mais um número. Então, 1 mais 1, 2. Então, ó, ao total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, esse resultado tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, o 4, ó, vou contar 1, 2, coloco a vírgula e 0. Certo? Então, 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,04. Conseguiram entender isso aqui? Sim. Sim? Adriana, você conseguiu? Consegui. Então, agora eu vou fazer esse resultado vezes 0,2. Mesma coisa, eu esqueço a vírgula, vou multiplicar. 4 vezes 2, 8, né? Agora, o 0,04 tem 2 números depois da vírgula. O 0,2 tem 1. 2 mais 1, 3. Então, o resultado tem que ter 3 números depois da vírgula. Então, o 8 já é 1, 2, 3. Coloca a vírgula e o 0. Então, 0,008. Isso é o resultado de 0,2 elevado ao cubo. Certo? Então, isso aqui é igual a 0,008. Agora, eu vou descobrir quanto que vale 0,16 ao quadrado, né? Que é o quê? 0,16 vezes 0,16. Mesma coisa, vou multiplicar o 16 pelo 16, depois contar os números depois da vírgula, certo?
Então, vou fazer aqui embaixo, ó. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Sobe o 3. 3 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 6. 9 mais 6 dá 15, né? Então, 256. Só que o 0,16 tem 2 números depois da vírgula e o outro 0,16 também tem 2. Então, 2 mais 2 dá 4. Então, tem que ter 4 números depois da vírgula. Então, eu sei que já tenho 256, que são 3, eu preciso colocar mais um zero na frente. Então, vai ser, ó, deixa eu colocar aqui, o 256, são 3 números, mais um zero, porque vai ter que ser 4 números depois da vírgula, 0. Agora, eu vou fazer o quê? Eu descobri quanto que vale o 0,2 elevado ao cubo e eu descobri quanto que vale o 0,16 elevado ao cubo. Agora eu vou juntar os dois, que eu vou somar, certo? No final a gente soma. Então, esse mais esse. Como que eu faço para somar número com vírgula? Vocês lembram? Que na hora lá... Vírgula embaixo de vírgula. Isso aí. Toda vez que é para somar e subtrair, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Eu vou colocar aqui, ó. 0,008 0,0256. Ah, professor, mas em cima do 6 não tem nada. Então a gente coloca um zero aí, certo? Não precisa colocar, só considera sendo um zero. 6 mais 0, 6. 8 mais 5, 13. Sobe o 1, né? 2 mais 1, 3. 0 mais 0, 0. Vírgula, repete a vírgula. 0 mais 0, 0. Então, 0,0336. Resposta certa é a D. Certo? Conseguiu entender, Adriana? Eu consegui agora sim. Achou o erro? Foi na soma? Eu acho que foi na soma lá, eu não coloquei zero embaixo de zero e acabei errando. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque fez todas as outras contas certas, chegou lá no finalzinho e errou, né? Mas tá tudo bem. Sempre tem que tomar cuidado. Então, o próximo. Das 3 sentenças abaixo, 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Segunda, 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2 vezes o x. A terceira, 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x. Aí tem as alternativas ali. Letra A, somente a primeira é verdadeira. B, somente a terceira é verdadeira. C, somente a segunda é falsa. D, somente a terceira é falsa. E aí, somente a segunda é verdadeira. E aí, o que vocês fizeram? Qual que é o Eu respondi a letra B, somente a terceira é verdadeira. Letra qual? B? B de bola. Alguém fez diferente? Eu coloquei a letra E, mas agora eu fiquei na dúvida também. Eu coloquei a E. Letra E, será? Então vamos ver, ó. Tem que lembrar das propriedades que a gente viu, tá? Qualquer coisa vocês voltam lá na aula. Semana eu não vou voltar aqui, porque senão a gente vai levar muito tempo. Mas na aula que a gente teve na segunda-feira, eu falei para vocês, tá? A primeira é 2 elevado a x mais 3. Isso é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Ela é a volta daquela propriedade da multiplicação de potência, quando a gente tem a mesma base, lembra? Ó, lembra que a gente começou de trás para frente? A gente tinha 2 elevado a x. Então, isso aqui vale, ó. É como se eu tivesse 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo. Lembra que a gente repete a base, quando a base for igual, eu vou repetir o 2. E o que eu faço com os númerozinhos de cima? Eu somo eles. Então, vai ficar o quê? X, isso, x mais o 3. Lembra que isso era uma propriedade? Eu acho que era propriedade 3, que é a multiplicação de potência de mesma base.
Mas isso é quando a multiplicação, lembra? Multiplicação e divisão. Vale tanto para essas duas, certo? Agora, entenderam? Então, isso aqui é a primeira, então a gente sabe que é verdadeira. A segunda, 25 elevado a x é igual a 5 ao quadrado elevado a x? Será? Vamos, ó, deixa eu colocar aqui. 25 elevado a x é igual a 5 ao quadrado, 5 elevado a 2 vezes x. Vamos aplicar essa propriedade aqui de cima, que a gente acabou de ver, nesse número 5 elevado a x. Ah, não, é soma, já não vai dar. Mas pensa aqui comigo. Quanto que é se eu separar, ó? Eu posso escrever isso sendo assim, ó. 5 é a outra propriedade, é potência de potência. 5 ao quadrado elevado ao x. Eu posso escrever isso sendo dessa forma, não posso? Só separei as duas potências. Lembra que a gente já viu potência de potência? Quando a gente tem isso, a gente só pega os dois números de cima e multiplica. Então, quanto que é 5 ao quadrado? Não é 5 vezes 5? Que dá 25, certo? Então, 25 elevado a quem? Ao x, certo? Então, ela também é verdadeira, certo? Agora, a terceira propriedade. 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x? Não, essa não vale, porque ela só vai valer se aqui no mais a gente tivesse multiplicação ou divisão. Lembra que eu falei na última aula que isso era muito importante? Que a propriedade só vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Ela não vale para adição nem para subtração. Então, a única que é falsa aqui é a terceira, certo? Então, também a resposta certa é a letra D. Então, aqui o que a gente precisava fazer? Lembrar de todas de todas não, né? Era duas propriedades, né? Que a gente tinha visto lá na última aula. A primeira propriedade, que era a multiplicação de potências, quando a base é igual. Quando o número maior for igual, você repete o número maior e soma os númerozinhos pequenos. E a outra é potência de potência, que a gente podia separar o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que daria 25. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Sim, professor. Na verdade, eu acertei, só que eu estava lembrando agora que eu tinha. Eu achei que eu tinha marcado a B, é a D. Isso mesmo. Menos mal. Isso aí. Se tiver, Adriana, entendeu? Se tiver dúvida, pode perguntar. Sim, eu acertei aquela lá, mas esqueci que a primeira também é verdadeira. Só a primeira que eu errei, a outra eu acertei. Então, vamos lá. A terceira agora. Dadas as expressões a igual menos a ao quadrado menos b vezes a. Desculpa, deixa eu repetir de novo. A igual menos a ao quadrado menos 2 vezes a mais 5. E b é igual a b ao quadrado mais 2 vezes b mais o 5. Tem que tomar cuidado aqui, pessoal, que a gente tem o a maiúsculo e o a minúsculo. O b maiúsculo e o b minúsculo. Aí ele está dando as opções aqui, ó, na A. Se o a minúsculo for igual a 2 e o b minúsculo for igual a menos 2. Então, o A vai ser igual a B. Então, ele está dizendo que se eu pegar no lugar que tem o A aqui em cima e colocar o número 2, e no Bzinho pequeno colocar o menos 2, o A e o B vai dar um número igual. Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar e substituir o 2 e o menos 2 lá em cima para ver se isso é verdadeiro ou não. A B, se o A é igual a 2 e o B igual a 2, então o A é igual a B? Ou se o A é menos 2 e o B é menos 2, então o A vai ser igual a B? E se A é igual a menos 2 e B 2 positivo, então A é igual a A? E por fim, se o A é igual a menos 2 e o B é igual a 2, então A é igual a B. As duas, a D e a E são iguais, né? Agora que eu reparei isso. Mas então a gente tem que fazer o quê?
eu vou pegar e substituir tanto o 2 e o menos 2 no A e no B, e vou ver quais deles que vão ser resultados iguais. Quais vocês chegaram aí? Qual que deu a resposta certa? Eu não consigo lembrar, professora. Eu acho que é C ou D, uma das duas. Eu fiz no meu trabalho lá na UniOeste, na reitoria, eu deixei anotado lá, mas se eu não me engano, eu anotei a letra A. Não lembro direito. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Vou começar aqui em cima, ó. Se o A for igual a 2. Então, vocês estão vendo que eu tenho o mais 5 e o mais 5 dos dois lados? Tanto no A quanto no B? Bom, deixa. Vamos trabalhar com ele assim. Então, eu vou substituir se o A for igual a 2. Então, no lugar do A, eu vou colocar o 2. Então, o primeiro eu tenho menos A ao quadrado. Então, no lugar do A, eu coloquei o 2, menos 2 vezes o A, que é 2, mais o 5. Lembra que tem diferença aqui, ó. Quem que eu vou elevar ao quadrado aqui? É só o 2, não é o menos 2. Se tivesse entre parênteses, aí sim seria o menos 2. Então, vai ficar o menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos daqui, 2 vezes 2, 4. Mais o 5. Menos 4, menos 4. Se eu devo 4 e devo 4, devo 8. Mais 5. Se eu devo 8 e tenho 5 para pagar, fica devendo 3, certo? Então, quando A vale 2, o A maiúsculo é igual a menos 3. Agora eu vou lá no B e vou colocar quem? Posso começar com 2 positivo ou menos 2, tá? Eu vou começar com menos 2, que é o que tem aqui, que é a primeira alternativa, tá? Como ele é negativo agora, eu vou colocar ele sempre entre parênteses para mim não se confundir. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes o menos 2 mais o 5. Vocês estão conseguindo entender, né? Só estou substituindo o B pelo menos 2. Todo lugar que tem o B aqui na expressão, eu coloco menos 2. Agora, eu vou fazer a conta. Tá vendo que agora, quem que eu vou elevar ao quadrado? É o menos 2. Então, lembra que quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente, no qual ele é par, vira positivo, porque vai ficar menos 2 com menos 2, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Agora aqui também, ó, jogo de sinal. Mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4, mais 5. Se eu tenho 4, gasto 4, zero, né? Sobra 5 positivo. Deu igual o A e o B aqui? Não, né? Então a primeira já não é verdadeira. Agora eu vou, no lugar do A ser igual a 2, eu vou colocar o A igual a menos 2. Então, se A for igual a menos 2. Então, agora, no lugar do Azinho, eu vou colocar o menos 2. Como é negativo, eu coloco entre parênteses. E tome cuidado, porque, ó, aqui nesse A primeiro, menos A elevado ao quadrado. Então, é menos lá da expressão, o A, que é quem agora? Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o A. Então, o A agora é menos 2, negativo. Então, eu vou colocar entre parênteses para lembrar de fazer jogo de sinal. Mais o 5. Agora aqui, repete esse menos da frente. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos. Deixa eu abrir aqui em cima, ó. Menos. Isso. Vou repetir, menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então,
menos 4. Aqui, menos com menos, mais 4 e o mais 5. Se eu devo 4 e tenho 4 para pagar, zera, sobra o 5. Então, o meu A ficou igual a 5. Eu já não tenho um B igual a 5 aqui em cima? Sim, né? Então, eu nem preciso mais fazer o B sendo igual a 2, porque eu já achei a minha resposta. O B e o A não deram 5 e 5? Quando que isso acontece? Quando o A vale menos 2 e o B vale menos 2. Então, ó, A menos 2, B menos 2. Aí o A vira igual ao B. Então, a resposta certa é a alternativa C. Sim. Certo? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Então, bora para a próxima aula. Antes de nós chegar na radiciação, a gente vai ver aqui um pouquinho potenciações de base 10, que também aparecem bastante, ó. Uma potência de base 10 é um número cuja base é 10 elevado a um expoente inteiro, n. Esse expoente, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E ele resulta no algarismo 1 seguido de n zeros, quando o expoente é positivo, ou precedido, vem antes, de n zeros, quando o expoente é negativo. Ó, os exemplos aqui. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Isso, ó. 10 elevado a zero. Como não tem nenhum zero, é todo número... Isso aqui é uma propriedade, lembra? Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Agora, 10 elevado a 1. Tá vendo que é o expoente 1, número pequeno 1? Então, quantos zeros que vai ter aqui? 1. 10 elevado a 2, ao quadrado, né? Tem 2, então tem que ter 2 zeros, é igual a 100, que é 10 vezes 10, 100. Se eu for colocar agora 10 elevado ao cubo, é 10 elevado ao 3, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Eu não preciso nem fazer as contas. É só colocar o 1, como é o 3 pequenininho, então tem que ter 3 zeros atrás, certo? Então é igual a 1000. E assim por diante. Então 10 elevado a n é igual a 1, seguido de n zeros. Então esse n pode ser qualquer número e ele vai definir a quantidade de zeros que vai ter atrás. Isso quando é o 10 a minha base, certo? O meu número maior. Da mesma forma, serve para os números negativos. Ó. Se eu tenho 10 elevado a menos 1, só que agora, em vez de o zero vir atrás, ele vem para frente. E depois do primeiro zero, eu coloco uma vírgula. Então, ó, 10 elevado a menos 1. Então, tem que ter menos 1, é um negativo, então eu sei que ele vem para frente, e é o 1. Então, tem um zero. Depois desse um zero, eu coloco a vírgula. Depois, 10 elevado a menos 2. Como é negativo, vem o zero na frente, tem que ter 2 zeros, depois do primeiro zero eu coloco a vírgula, então 0,01. Agora, 10 elevado a menos 3. É negativo, vem o zero na frente, quantos zeros? 3. Então, depois do 3 zeros, depois do primeiro eu coloco a vírgula, então é 0,001. Então, quando isso acontece, você não precisa nem fazer conta, certo? Já sabe o resultado, é só contar os números, os zeros, ok? Então, as potências de base 10, elas simplificam a escrita e os cálculos com números grandes, muitas vezes com muitas ordens ou casas decimais. Por exemplo, o número 1 bilhão. É difícil você trabalhar com ele nessa forma, certo? Então, você pode escrever ele sendo assim, ó. 1 bilhão tem quantos zeros? Não tem 9 zeros? Ó, 3, 6, 9. Então, eu posso escrever ele sendo assim, ó, 10 elevado à nona potência, certo? Ou 10 elevado a 9. Então, 1 seguido de 9 zeros. Da mesma forma, um número como 0,00000000001 pode ser escrito como... Então, se contar ali, tem 12 zeros. Eu posso escrever esse número todo sendo 10 elevado a menos 12, certo? Então, vale lembrar, ó, por exemplo, aqui, 10 elevado a menos 1. Lembra que a gente viu na última aula que toda vez que eu tenho um númerozinho pequeno que é negativo, eu posso transformar ele em uma fração.
onde o de cima é o 1 e o de baixo vira o próprio número que tem ali elevado àquele número, só que em vez de negativo ele vira positivo. Então, 10 elevado ao quadrado. Mas quanto que é 10 elevado ao quadrado? Não é 10 vezes 10? Então, 10 vezes 10 igual a 100. E se eu tenho 1 e vou dividir para 100, 1 dividido por 100 é igual a 0,01, ok? Que é por isso que vale essa propriedade que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, Professor, vamos... e como é que Sim. eu desmembro 10 elevado a 10? Como? 10 elevado a 10. Como é que eu desmembro isso? Como é que eu resolvo isso? Eu vi ontem essa questão, esse número numa questão. É o 10 Vamos ver aqui um multiplicado 10 exemplo. vezes. 10, assim, 10 elevado a 10 seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes. Só tem isso para te falar. Só que assim, vamos ver um exemplo aqui onde aparece isso. E daí, quando isso aparece, a gente precisa lembrar das propriedades, que daí a gente utiliza normalmente alguma propriedade para cortar. Porque daí você consegue cortar e eliminar essa quantidade tão alta. Ou já vai aparecer que nem aqui nesse exemplo, ó. No próprio, nas opções de resultado, já tem esse 10 elevado a alguma coisa que você não precisa abrir ele. Já imaginou você tem que abrir 10 elevado à décima potência, até que não é difícil, que é 10, né? Mas, então, ele facilita. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um dos grandes problemas é do Enem de 2010. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras no encanamento que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões. Ó, aqui ele já deu até a forma de escrever, ó. 10 milhões pode ser escrito a 10 elevado à sétima potência. Então, os 10 milhões, no caso, tem 7 zeros. De litro de água potáveis. Então, isso aqui foi, né, uma retirada do manual de etiqueta, parte integrante da, certo? De edição de 208. Aí agora a pergunta é: suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleos de fritura por semana. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que saber aqui, o que ele está falando, ó? Cada 10 litros de óleo poderão contaminar quanto de água? Então, ó, eu tenho aqui o óleo e eu tenho a água, certo? Então, 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de água. Litros de água, certo? Só que eu vou colocar, em vez de 10 milhões, eu vou colocar 10 elevado à sétima potência. Isso. Aí agora ele está perguntando o quê? Se todas as famílias de uma cidade consomem quanto de óleo? 1.000, né? Como que eu posso escrever o 1.000 sendo em forma de potência? Tem como eu escrever isso, será? Tem, né? Colocar o 10. Quantos zeros que tem o 1.000? Não tem 3 zeros? Então, eu vou elevar o 10 ao 3. Então, o 1.000 eu consigo escrever sendo 10 elevado ao cubo. Então, agora, 10 elevado ao cubo vão contaminar quantos litros de água? Certo? Vocês conseguiram entender? Ó, 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de água. E agora, 1.000 litros de óleo vão contaminar quantos litros de água? O que isso acontece aqui? Se eu aumentar a quantidade de óleo, automaticamente a quantidade de água poluída vai aumentar também. Então, isso aqui é uma regrinha de 3 de grandezas proporcionais, onde as duas vão aumentar ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado isso aqui, ó. 10 vezes x é igual a 10 vezes 10 elevado à sétima potência vezes 10 elevado ao cubo.
Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes o x igual 10 elevado à sétima potência vezes 10 elevado ao cubo. Lembra que eu tenho multiplicação onde o número maior é igual. O que eu faço aqui do lado? Então, aqui na frente eu só vou repetir por enquanto. A soma dos expoentes? Isso, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 7 mais 3, 10, né? Isso. Agora, esse 10 está multiplicando o x. Vamos passar lá para o outro lado, ou divide pelos dois, né? Os dois pelo 10. Vai sobrar o x aqui na frente, vai ser igual 10 elevado à décima potência, dividido por quem? Ele estava multiplicando lá na frente e passa para trás, dividindo. Como que eu faço isso aqui? Lembra que esse 10 eu posso colocar ele sendo uma potência também. Quem que está elevado aqui? Ó? Não tem um escondidinho aqui? Ele não está aparecendo, mas é como se tivesse. Lembra que essa propriedade que eu fiz aqui em cima, ó, de 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3, vale tanto na multiplicação quanto na divisão. Então, eu não tenho aqui divisão de duas potências iguais com a base igual? Então, eu posso fazer a subtração. Lembra que na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, vai ficar x igual a primeira, vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, o de cima é 10, vai ficar 10 menos 1. Quanto que é 10 menos 1? 9. Então, ficou 10 elevado à nona potência. Certo? Então, qual que é a resposta de óleo de água contaminada? Aí, aqui. Certo? Não sei se deu para entender. Precisa lembrar das propriedades que a gente viu na última aula. E transformar esse número. Assim, você poderia trabalhar com 10 milhões também. Mas aí os números, as contas seriam bem maiores. Certo? Não estaria errado. Acho que a regrinha de 3 ainda é uma aula que vocês vão ver também para frente. Não sei se vocês já chegaram a ver a regrinha de 3 que a gente viu aqui. Não, ainda não. Não, né? Mas deu para entender o exercício ou não? Alguma dúvida? Não, tranquilo. O problema é exatamente lembrar de como resolver. Parece tão fácil. É muita coisa, né, para lembrar. Então, vamos ver mais um exemplo, ó. A notação científica que expressa o valor 13.800 é representada de qual forma? 0,138 vezes 10 elevado ao cubo, 1,38 vezes 10 elevado ao cubo, 0,138 vezes 10 elevado à quarta potência, ou 1,38 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, vamos lá, ó. Vamos ver qual vai ser a opção certa. Eu vou multiplicar 0,138 por... Que número que é 10 elevado a 3? Lembra que eu vou repetir o 1 e tem... 100. Isso, 100? 1000, né? São 3 zeros? 1000, né? Então, ó, o 1000 tem 3 zeros. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu multiplico por um número positivo, um número com vírgula por um número positivo, a vírgula vai andando para trás, certo? Por potências de 10. Quantas casinhas? Quantos zeros? Tem. O 1000 não tem 3 zeros? Então, a vírgula vai andar quantas casas para trás? 3. 1, 2, 3. Vai vir parar aqui atrás. Então, vai ficar quanto? Se a vírgula vir aqui para trás, eu elimino ela aqui da frente. 0, 138. Então, vai ficar 138. Deu o resultado certo? 13.800? Não. Não, né? Então, a letra A eu sei que já não é. Agora, a B. É 1, agora a vírgula está já uma casinha para trás. Também 10 elevado ao cubo, né? Então, sei que são 3 zeros. Eu vou andar com a vírgula quantas casinhas para trás? 3, né? Então, 1, 2, 3.
Vou colocar a vírgula aqui, mas essa casinha está em branca, professor. Então, eu vou colocar um 0 ali para ocupar essa casinha. E vou tirar a vírgula ali da frente. Ficou 13.800? Não, Sim. né? Não. Ficou Não, 1.380, né? 1.380. Isso. Então, também não é. A B não é. Então, a A e a B já não é. Agora, vamos para C. Será que é a C? Agora, eu tenho 0,138 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, vou multiplicar por potências de 10, a vírgula vai andar para trás, quantas casas que é? Então, tem 4 zeros, ela vai andar 4 casinhas para trás. Então, 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui, tira ela lá da frente. Como não tem nenhum número aqui, eu vou colocar um zero. Deu 13.800? Também não, né? Deu 1.380. Então, também não é. Então, provavelmente deve ser a última, mas vamos conferir aqui. 1,38 vezes 10 elevado à quarta potência. 4 zeros, então a vírgula vai andar 4 casinhas para trás. Então, 1, 2, 3, 4. Tiro a vírgula aqui da frente. Aonde não tem nenhum número, eu coloco 0. Então, agora sim, 13.800. Então, a resposta certa é a D. Tá vendo como facilita as contas se a gente sabe? Na verdade, nem precisa fazer conta, né? É só levar, trabalhar com a vírgula, certo? Conseguiram entender? Sim, professor. Então, vamos lá. Agora sim a gente vai entrar para a radiciação. A radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, determina a determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Um exemplo. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? Então, eu quero encontrar um número que eu vou multiplicar 3 vezes e vai dar 125. Então, eu sei que número que é esse? Não. Então, eu tenho um número, ó, vou chamar de x, que é um número que eu não conheço, vezes vezes x, e eu quero encontrar o número 125, certo? Então, para descobrir, a gente pode começar fazendo o quê? Tentativa. Ah, 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes 4 vezes 4, até chegar no 125. Então, é uma possibilidade, certo? Então, 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, como que a gente escreve isso na forma de raiz? Ó, eu quero descobrir a raiz cúbica de quem? Do número 125. Ele é igual a quem? 5. Por quê? Porque eu vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 e dá 125, certo? Então, ó, como que fica isso em forma de símbolo? Ó? Para indicar a radiciação, usamos a seguinte notação. Aqui eu coloquei letras só para a gente generalizar, que é qualquer número que tiver lá. Esse símbolo aqui, ó, a gente chama de radical. O númerozinho que está aqui em cima, no lugar do N, que é o número pequeno, a gente chama de índice. E o A, que é o número que vai estar dentro do radical, a gente chama de radicando, certo? Exemplos de radiciação. Tá vendo que nessa radiciação aqui, a primeiro exemplo, não tem nenhum número aqui em cima, no índice? Quando não aparece nenhum número ali, é porque é um caso especial, que é a raiz quadrada. E raiz quadrada, toda vez que isso aconteceu, tem que lembrar que quem está lá é o número 2, certo? Ele dificilmente aparece o 2, certo? Então, sempre quando não tiver nenhum número ali no radical, no índice, é porque é o número 2. Então, a gente lê como sendo raiz quadrada, certo? Nesse caso, raiz quadrada de 400. O próximo, toda vez que é o 3, a gente fala raiz cúbica. Então, quero raiz cúbica do número 27. E a gente lê raiz cúbica de 27. E, por fim, então, raiz quinta de 32. Como que eu descubro? Vamos voltar no primeiro exemplo. Como que eu descubro qual que é a raiz quadrada
do número 400. Tá vendo que o meu índice é 2? Então, eu preciso encontrar um número que, multiplicado 2 vezes, eu sei que número é esse? Não, vou chamar de y. Então, um y vezes ele mesmo, 2 vezes, tem que resultar em quem? 400. Isso que eu preciso descobrir. Qual que é o número que ele vezes ele mesmo vai dar? 400. Aí você vai por tentativa ou a gente já vai ver um outro exemplo que é a decomposição que a gente pode fazer em fatores primos. Nesse caso, eu sei que já ele é o 20. 20 vezes 20 é igual a 400. Então, a raiz quadrada do 400 é igual a 20. Por que que é igual a 20? Porque 20 vezes 20 dá 400. Agora, o próximo. O segundo exemplo. Eu quero a raiz cúbica do 27. O que que é isso? É um número multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho uns... Meu Deus, era para ser um Z. Vou colocar um J vezes. Um J 3 vezes. Ele vezes ele mesmo 3 vezes. Tem que ser igual a quem? 27. Aí eu começo por tentativa aí. 1 vezes 1 não dá, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Deu 27? Não, então vamos para o 3. 3 vezes 3, 6. Não, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, já sei que agora raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E, por fim, raiz quinta de 32. O que eu preciso encontrar aqui? Um número multiplicado quantas vezes? 5 vezes agora, certo? Porque o meu número pequeno é 5, então, vou colocar y vezes y vezes y vezes y vezes y, 5 vezes, vai ter que ser quem? Igual a 32. Aí você começa por tentativa aí, ou a gente vai aprender depois já, que vai ser o número 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a 32, certo? Então, raiz quinta do 32 é igual a 2, certo? Vocês conseguiram entender isso até aqui? Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá? Agora, as propriedades da radiciação. As propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Então, a primeira propriedade, ó, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de uma potência. O que isso aqui quer dizer? Ó, eu tenho raiz enésima de A elevado a M. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, sendo uma potenciação, onde o número maior continua sendo a base, o número que está aqui dentro vem em cima da fração, e o número que está aqui fora, que é o índice, embaixo da fração. Vamos ver o exemplo, fica mais fácil, ó, aqui embaixo. Eu tenho a raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Isso aí vai ser igual a quem? 4, a base eu vou continuar sendo o mesmo, o número maior, elevado a quem? O 3 que estava lá dentro vem para cima na fração e o 5 vem lá embaixo, certo? Então, toda vez você pode fazer essa substituição, tanto a ida quanto a volta. Essa é a primeira propriedade. A segunda, se eu tenho, ó, eu posso, quando eu tenho uma potenciação, uma radiciação, desculpa, eu posso multiplicar e dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, e isso não vai alterar o resultado. Olha aqui, eu tenho, vamos ver aqui, ó, para qualquer número, na multiplicação, eu tenho uma raiz de um enésima de A elevado a M. Eu multipliquei o N e o M por quem? Por P. E isso não vai mudar o resultado. Da mesma forma que eu posso multiplicar esses dois números, eu posso dividir também pelo mesmo número e isso não vai mudar o resultado. Vamos ver os exemplos, fica mais fácil. Ó, lembra que aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu não tenho nenhum número aqui, professor. Então, que número que eu tenho escondido ali? É o 2. Então, é raiz quadrada, certo? Então, eu tenho raiz quadrada de 16. Isso é igual
a 2 elevado à quarta potência, porque 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, ele fez isso aqui primeiro para quê? Que é a primeira, para transformar isso agora e fazer a multiplicação, ó. Então, ele pegou agora, lembra que tem o 2. Ele vai multiplicar esse 2 por 2 e esse 4 por 2. E o resultado ainda vai continuar o mesmo. Primeira coisa, vocês lembram qual que é a raiz quadrada do 16? Eu preciso encontrar o número que multiplicado 2 vezes dá 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. 4, né? Então, ó, por isso que, ó, aqui no final ele está chegando e vai dar 4 também. Então, agora aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. 2 elevado à oitava potência é igual a 256. Se eu fazer a decomposição desse número, quarta desse número também vai ser igual a 4, ok? Isso é uma propriedade bem importante, que você pode multiplicar, ó, é nesse aqui, ó. Vou cortar o segundo exemplo aqui, ó, fica mais fácil. Isso aqui que ele está dizendo para nós, simplificando, ó. Eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8. Eu posso dividir tanto esse índice quanto o índice da potenciação, o expoente, pelo mesmo número, ó. 4 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Ele dividiu pelo mesmo número e o resultado continua o mesmo. Só que aqui ele poderia ter dividido logo por 4 também, porque o 8 e o 4 estão na tabuada do 4. Porque daí 4 dividido por 4 dá 1. Aí ele já eliminaria aqui para nós a nossa potenciação. Aí só sobraria o 2 elevado a 4, 8 dividido por 2, que daria, não, por 4 daria 2. Não sei se ficou claro, ó. 8 dividido por 2, 4. Agora, ele encontrou 2 elevado ao quadrado da raiz 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, ele fez tanto de um jeito quanto do outro, e isso vale. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui em cima. Só para vocês entenderem essa propriedade. Ó, eu quero encontrar a raiz quinta de 3 elevado à décima potência. Pensa comigo, o 5 e o 10 não estão na mesma tabuada? Eles estão na do 5, não estão? Então, eu posso dividir ou multiplicar, se eu quiser multiplicar, depende do que eu preciso fazer. Nesse caso, eu quero encontrar o resultado, então eu vou dividir eles por 5. Então, eu posso dividir aqui em cima por 5 e lá dentro também por 5. Quanto que vai ficar 5 dividido por 5? Dá 1. Quando eu chego no 1, eu posso fazer o quê? Sumir com essa radiciação, certo? Com o meu radical. Então, ele some, porque vai dar 1. Então, vai sobrar só o que está lá dentro, que é 3 elevado ao quê? 10 dividido por 5, 2. 2. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, eu descobri já esse resultado aqui só aplicando essa propriedade aqui, certo? Conseguiram entender agora mais fácil? Sim, seria a simplificação, né, do índice, do Isso. expoente. Ou isso aí. Ou em casos que você precisa, você pode multiplicar para chegar num número igual, entendeu? Para você fazer a simplificação depois. A terceira, na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Ó, aqui, ó, tá vendo que eu tenho raiz aqui no primeiro exemplo aqui em cima? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O meu N não é o mesmo aqui e aqui? Então, eu posso juntar isso que está lá dentro. Isso na multiplicação e na divisão. Então, vai a mesma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui, raiz enésima de A vezes B. Então, eu juntei eles dois. E a mesma coisa que eu posso fazer a volta, eu posso separar os dois. Se eu tenho isso aqui, eu posso ir para lá, eu posso separar ele. Na mesma coisa, divisão. Eu tenho divisão, onde os números, os índices são iguais, eu posso juntar eles dois.
Então, vai ficar raiz enésima de A dividido por B, certo? E posso fazer a volta também. Vamos ver o exemplo aqui embaixo, ó. Eu tenho raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Como o índice é o mesmo, é o 3 e o 3, eu posso juntar o 9 e o 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Então, agora eu quero descobrir raiz cúbica de 27. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai resultar no 27, que é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. A mesma coisa vale aqui embaixo para divisão. Lembra que quando não aparece nenhum número, é o número 2 e é quadrado. Então, como é 2 e 2, eu posso juntar e fazer 27 dividido por 3, que vai dar 9. E agora, a raiz quadrada de 9, que número vezes ele mesmo dá 9? 3, certo? Então, ó, esse é um exemplo onde eu não conseguiria resolver separado. Eu consigo encontrar um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo dê 27, ou que dê 3? Não dá, né? Então, eu preciso lembrar dessa propriedade para poder fazer a divisão do 27 por 3, que deu 9, e eu consegui encontrar a raiz quadrada desse número, certo? Aí a próxima. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Então, ó, toda vez que eu tenho um número, uma raiz enésima de A, e isso ali tudo elevado a M. Você pode pegar aquele M, o expoente lá fora, e colocar ele lá dentro, jogar ele lá para dentro, que é o que ele fez aqui, ó. Então, ó, um exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada de 2, tudo isso elevado a 4. Raiz quadrada de 2 eu não consigo encontrar de cara. Por quê? Porque ela não é um número, ela não é um número real, certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 4 que está lá fora e vou jogar ele lá para dentro, certo? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. O que é 2 elevado à quarta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Agora, eu quero raiz quadrada de 16, que número vezes ele mesmo que dá 16? 4, né? Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. E quando o índice, então, apresenta o mesmo valor, certo? Ó, quando o númerozinho elevado lá em cima é o mesmo. Ó, então, tem um N e um N. É o mesmo número. O que isso acontece? Eu vou jogar o N que está lá em cima dentro e vai ficar raiz enésima de A elevado a N. Como eles são iguais, eles se anulam, eles cortam. Ou seja, você vai dividir os dois pelo mesmo número. N dividido por N dá 1 e N dividido por N dá 1. Então, vai sobrar só o A. É a mesma coisa que você cortar eles. Vamos ver no exemplo aqui, ó. Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Jogo esse 4 aqui para dentro. Vai ficar raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Como tem o mesmo número aqui no índice, no expoente, eu vou cortar os dois. Sobra só o 2 que está lá dentro. Ok? Quinta propriedade. A raiz de outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Será que não era esse exemplo aqui que você tinha visto lá, Marli? Ó, como que funciona? Eu tenho Era uma... mais ou menos isso, sim. Eu sei que era a raiz 25, se não me engano, vezes raiz de 11, raiz de 19, vezes 6, alguma coisa assim. Não consegui resolver. Então, ó, eu tenho raiz enésima de raiz de M de A. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso juntar esses dois, multiplicar, né? Juntar e multiplicar esses dois índices aí. Então, como que fica no exemplo? Ó, eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica do 64. Então, eu faço o quê? Como é raiz de raiz, eu posso juntar esses dois e multiplicar esses índices aqui, ó. Então, 2 vezes 3, 6. Então, agora ficou raiz sexta de 64.
Então, eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes dá o 64, que é igual essa a... multiplicação que eu não fiz, foi isso. Que é igual a 2. Isso aí. Então, vamos lá. Como a radiciação e potenciação. A radiciação ela é a operação matemática inversa da potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação, que tem como resultado a raiz proposta. Então, olha aqui, ó. Observe, raiz enésima de x é igual a A. Então, se isso é válido, então o A elevado ao N tem que resultar em quem? No x. Como isso acontece? Vamos ver aqui no exemplo, ó. Raiz quadrada de 81, ó. Toda vez que não aparece nenhum número é 2. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por quê? Porque se eu pegar esse 9, elevar ao quadrado, vai resultar em quem? 81. Ou seja, 9 vezes 9, 81. Então, uma é a operação inversa da outra. A mesma coisa no próximo. Raiz quarta de 10.000 é igual a 10. Por quê? Porque eu sei 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000. Lembra que a gente aprendeu assim, ó? 10 elevado a 4 tem que ter 4 zeros. Então, 10.000, certo? E o último exemplo. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque se eu elevar menos 2 no 3, vai ser igual a menos 8. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Então, como que a gente faz para encontrar, simplificar esses radicais? Quando são números muito altos e eu não sei a tabuada e eu não consigo encontrar. Então, para a gente fazer isso, a gente tem três passos, ó. Então, para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, fatorar esse número em fatores primos. Depois, escrever o número na forma de potência. E, por fim, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número, o índice do radical e o expoente da potência. Então, vamos ver. Aqui, ó, num exemplo. Fica mais fácil. Primeira coisa, ó, calcule raiz quinta de 243. Então, eu vou pegar esse número, que é o número que está lá dentro, que é o radicando, e vou fazer a decomposição, vou transformar ele em um número, em fatores primos, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O que são números primos? Vocês lembram? São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, certo? Então, começo lá. Dá para dividir por 2? Não dá. Por 3. Vou somar. Quando são divisíveis por 3, eu somo os números do número desses os algarismos desse número e tem que ver que está na tábua do 3. Então, ó, 2 mais 4 mais 3. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. O 9 não está na tábua do 3? Tá. Então, eu sei que todo o 243 também vai estar. Então, eu vou fazer essa divisão, 243 dividido por 3, 81. Será que 81 está na tábua do 3 ainda? Somos dois números. Quanto que é 8 mais 1? 9. O 9 não está na tábua do 3? Então, 81 também vai estar. Então, 81 dividido por 3, 27. 27 dá para dividir por 3 de novo. 27 dividido por 3, 9. 9 dá para dividir por 3 de novo. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, o meu objetivo, quando eu faço essa decomposição, é em chegar no 1, certo? Agora, quantas vezes eu dividi esse número aqui, ó? Não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Por quem? Por 3. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo o quê? 3 elevado à quinta potência. Porque se eu multiplicar agora, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, volta no número 243, certo? Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, eu decompus esse número em fatores primos, certo? Que é escrever ele na forma de números primos sendo multiplicados.
Agora, o segundo passo. Eu vou inserir o resultado na forma de potência, ó. Que é isso aqui, ó. Por que eu não separei diferente? Eu logo coloquei no 5 aqui, professor. Porque o meu índice aqui em cima não é 5. Então, sempre eu vou ter que encontrar alguma coisa semelhante que eu posso cortar depois. Ok? Então, por isso que eu logo juntei em 5. Se fosse 2, ali em cima, por exemplo, eu iria juntar de 2 em 2. Se fosse 3, de 3 em 3. Depende de quem é o teu índice. Agora, no lugar de 243, eu vou colocar o 3 elevado à quinta potência, que é o segundo passo aqui, ó. Então, raiz quinta de 243 é a mesma coisa que raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Agora, eu não tenho o 5 e o 5 que são iguais? Toda vez que isso aqui acontece, eu vou dividir os dois números pelo mesmo número, ou simplesmente você corta ele fora, tá? 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí vai eliminar o teu radical. E aqui, 5 dividido por 5 também vai dar 1, certo? Então, corta aqui, mais fácil. Sobra quem? Sobra só o 3, certo? Que é o terceiro passo já, que é para simplificar, você precisa dividir pelo mesmo número os dois. Então, eu cortei o 5 com o 5, sobrou só o 3. Então, a raiz quinta de 243 é igual a 3. Por quê? Porque se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, vai chegar no número 243. Não sei se deu para entender o exemplo. Mas vamos ver um próximo, então. Sim, professor. Mas se eu tivesse que decompor raiz quadrada de 11, como é que eu faria? 11 é um número primo, então você já não consegue decompor o 11. Certo? Ok. Ele não vai dar um número, o 11 não vai dar a raiz exata. Não dá nem o 19, qualquer número primo, né? Número primo não vai ter raiz exata. Certo? Vamos ver um próximo exemplo, então. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de raiz oitava de 2 elevado a 16. Pensa aqui comigo. Os dois números pequenos aí, tem alguma coisa em comum entre eles dois? Pensa na tabuada, eles têm alguma tabuada que eles têm igual? Tem, não tem? Tem, não tem? Eles não estão os dois na tabuada do 2, do 4? Divisível por 8. Isso, do 8 também. Então, eu posso simplificar logo por 8. Eu posso dividir aqui em cima por 8 e aqui dentro também por 8, certo? 8 dividido por 8 não vai dar 1? Sim, quando isso acontece, já corta o teu radical. Já soma esse negócio aí. Aí agora só sobra o que está lá dentro. O 2 elevado a quem? Quanto que é 16 dividido por 8? 2, não é? Então, quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Agora eu vou lá na minha alternativa. Mas não tem nenhum que é só 4. Será que é 4 elevado a 0? Não, né? Porque toda vez quando for um número elevado a 0 é 1. Tem que lembrar disso aí. Então, 2 elevado a 1 é 2, né? 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16, já não é? 2 elevado ao cubo, será que pode ser? Poderia ser? Vamos ver se pode ser. Tem que dar 4. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Também já não é. 4 elevado a 1, próprio 4. Então, a alternativa certa é a E. Beleza? Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. Um modelo matemático que mede o tempo t em segundos que um objeto leva para cair de uma distância d em metros é dado por t igual 0,45 raiz quadrada de d. Usando esse modelo, quanto tempo um objeto leva para cair do topo de um prédio de 256 metros de altura? Então, vamos lá.
o que ele está dizendo para nós? Primeira coisa que eu vou tirar ali, a fórmula. Não tem uma fórmula? Eu tenho que o meu tempo, ele é dado em função de quem? Da distância. Então, é 0,45 multiplicado por quem? Raiz quadrada do D. E o D para nós é os metros, né? A distância. Aí ele está pedindo para nós, se um objeto cair do topo de um prédio de quantos metros? 256 metros. Então, quem que é o 256? É o D ou o T? O T, para nós, é os segundos, né? É o tempo. E ele está pedindo o quê? Ele está dando a informação da distância, né? Dos metros. Então, é o D, certo? Então, no lugar do D, eu vou colocar quem? 256. E vou fazer a minha conta. Então, vai ficar T igual 0,45 vezes raiz quadrada de 256. Agora eu preciso encontrar quem? Raiz quadrada do número 256. Para mim fazer isso, eu vou fazer o quê? A decomposição desse número. Aqueles 3 passos que a gente acabou de ver. Então, a primeira coisa, vou fazer aqui. 256. Vou escrever ele em uma forma de multiplicação de números primos. Primeiro, eu começo sempre com o 2. Dá para dividir por 2? Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ele é par? Para saber se ele é par, eu vou olhar o último número, que é o 6. O 6 é par, então todo esse número é par. Então, pode dividir por 2. Então, vamos fazer a divisão aí. Metade de 200 é 100. Mais metade de 50, 25. Então, 125. Mais metade de 6, que é 3. 25, 26, 7, 28, né? Então, 128. Se não lembra, faz a divisão ali do lado, tá? Dá para dividir por 2 de novo, porque o 8 é par, então todo esse número é par. Metade de 120 é 60, mais metade de 8, que é 4, 64. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, porque o 4 é par, então vamos dividir por 2 de novo. Metade de 60 é 30, mais metade de 4, que é 2, 32. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque o último número é 2 e é par. Então, metade de 30 é 15, metade de 2 é 1, então 15 mais 1, 16. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 2. 2 dividido por 2, 1, certo? Eu quero raiz quadrada. Raiz quadrada, o número que está ali em cima, o índice, é 2. Então, eu vou fazer o que com esses números aí? Eu vou juntar eles de 2 em 2. Antes, eu tinha raiz quinta, então eu juntei de 5 em 5. Agora, eu tenho aqui raiz quadrada, então eu vou juntar eles de 2 em 2. 2 vezes 2. Se eu multiplicar todos esses 2 aqui, eu volto no 256, certo? Então, 2 vezes 2, eu posso escrever sendo 2 ao quadrado, não posso? 2 vezes 2, posso escrever sendo 2 ao quadrado. 2 vezes 2, eu posso escrever sendo 2 ao quadrado. E 2 vezes 2, posso escrever sendo 2 ao quadrado. Eu juntei eles de 2 em 2 por causa do meu índice. Para quê? Para mim poder cortar eles depois. Ou seja, dividir, né? Aplicar a propriedade. Então, vocês entenderam essa decomposição, essa fatoração de números primos aqui? Sim, professor. Mas se Sim. eu tivesse começado com a faturação com 4? 4 é primo. Ah, tá. Mas Sempre 256 divide por tem que 6. Não, não dá. sempre começa com o mais baixo. E tem que ser os números primos. É uma fatoração em números primos. O 4 já não é primo. Primo é só o número que está na tabuada dele mesmo e do 1. É 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Entendi. Mas sempre você Obrigada. vai começar 2, 3, 5. Aí, um e outro caso vai dar 12, desculpa, 11 ou 13, certo? Beleza. Agora, então, no lugar de 256, eu vou colocar a multiplicação de todos esses dois aqui, ó. Então, é a mesma coisa, ó.
vai ficar assim. Raiz quadrada de 256 é igual a raiz quadrada 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. São 1, 2, 3, 4, né? Vezes 2 ao quadrado. Lembra que o índice aqui fora é 2. Então, agora eu posso simplificar todos esses dois aí de cima, ó. Vou cortar esse com esse, esse com esse, com esse e com esse. Vai sobrar só quem? Só esses dois que estão se multiplicando aí, ó. Então, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu encontrei que a raiz quadrada de 256 é 16. Então, vai ficar t igual 0,45 vezes o 16, certo? Agora, para multiplicar números com vírgula, esquece a vírgula e depois vai contar os números depois da vírgula para colocar a vírgula. Então, vai ficar 45 vezes 16. 6 vezes 5, 30, sobra o 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Agora, somando, 0, 7 mais 5, 12. 4, 5, 6, 7. Agora, vamos contar aqui, ó. O 0,45 tem dois números depois da vírgula. O 16 não tem nenhum, porque a vírgula está aqui atrás. Então, dois números mais 0, 2. Então, aqui o nosso resultado tem que ter dois números depois da vírgula. Então, venho lá no final e começo a contar, ó. 1, 2. Então, coloco a vírgula aqui. Então, ficou igual a quanto? 7,2. Então, a resposta certa é a letra A. Então, o tempo que ele vai demorar é 7,2 segundos para cair. Conseguiram entender? Sim. Vamos lá, ó. Esse aqui é um exercício que caiu numa prova da UniOeste esse ano, ó. Resolva a seguinte raiz. Raiz quadrada da fração 1 dividido por 16. Desculpa, 64. Aí tem as alternativas aí. Consigo encontrar a raiz dessa forma? Não. O que eu posso fazer? Eu não posso separar? Lembra que quando a gente tem a divisão, eu posso separar as minhas raízes? Que é uma propriedade que a gente viu a recém. Então, vai ficar 1 sobre raiz 64. Eu não posso separar ela como sendo raiz de 1 dividido por raiz de 64. Certo? Raiz quadrada de 1, que número vezes ele mesmo que dá 1? 1. Próprio 1. E raiz de 64, que número vezes ele mesmo que dá 64? 8. 8. Isso mesmo. 1/8. E, professor, mas não tem nenhum desses números aí na resposta, e agora? Você vai lá na resposta e vamos trabalhar para ver qual o número que a gente encontra que vai dar o resultado. Vamos começar na letra A. 1 dividido por 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Deu? Não, então, primeira não é. 8 é 8. B, a B já não precisa fazer conta. É o B? Não. Não é 8, é 1/8. Agora, C. 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Então, é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, já chegou na resposta. Resposta certa é a C. Ai, que sacanagem fazer uma questão dessas. Muita sacanagem. Mas assim, ela não é simples, ela é muito simples, só que tem que lembrar da propriedade, não é? Não, mas você olha a resposta, não vê aqui nas opções. Você, errei, não achei. É. Tem que sempre tomar cuidado com isso aí. Ok? Mas conseguiram entender ele?
Sim. Ele não é difícil, só que assim, precisa lembrar das propriedades. E isso que não é fácil, porque são muitas propriedades, né? Agora o próximo. O tempo t em segundos que uma pedra leva para cair de uma altura x em metros é dada aproximadamente pela fórmula t igual raiz quadrada de 5 vezes x dividido por 5. Se o tempo t da queda é de 4 segundos, qual a medida da altura x? Então, ó, o tempo, o t representa o que aqui para nós? O tempo, certo? Tempo, ó. O x representa a altura. O que ele está falando? Então, ó, ele vai essa fórmula, certo? Que vai determinar o tempo a partir da altura. Ele está dando a informação para nós do quê? Do tempo ou da altura? Ele está dando, ó, se o tempo t da queda é de 4 segundos. Então, eu vou substituir o t ou vou substituir o x por 4 segundos? Quem que representa o tempo para nós? É o t. Então, o 4 aqui vai vir no t. Então, no lugar do t, eu vou colocar o número 4. Não é lá no x. Tem que tomar muito cuidado, certo? Vocês conseguiram entender? Sim, porque no final ele pede qual a medida da altura x. Isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes logo você vai lá e vai substituir o valor que ele te dá logo lá dentro, que é o que a gente fez no exemplo anterior. Mas nesse exemplo ele está dando o tempo e ele está pedindo para você determinar a altura que ele vai cair. Então, 4 vai ser igual a raiz quadrada de 5x dividido por 5. Agora aqui, a gente vai fazer o quê? Multiplicação cruzada, certo? Mas como assim, professor? O 4 não está em forma de fração, então eu vou fazer o quê? Vou colocar o 1 aqui de baixo. Então agora eu vou multiplicar cruzado isso aqui, ó. Meu Deus, ficou bem ruim. Vocês estão conseguindo entender aqui? Que é o 4 sobre 1, Tá, sim. tá? Então eu vou multiplicar cruzado isso aqui, ó. 4 vezes 5 é igual a 1 vezes 5, raiz quadrada de 5x. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes o 5 é igual a 1 vezes raiz quadrada de 5x. 4 vezes 5, 20. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, sobra só 5, raiz quadrada de 5x. Eu quero descobrir quanto que vale esse x, não quero? Então, eu não quero deixar esse x sozinho desse lado aqui. Eu preciso sumir primeiro com essa raiz quadrada. Para mim cortar essa raiz quadrada, eu preciso fazer a operação inversa dela. Qual que é a operação inversa da raiz quadrada? É a potenciação, né? Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Lembra que a gente viu antes? Por quê? Porque eu jogo ele ali para dentro e ele vai cortar, ó. Esse 2 com esse 2, eles vão se cortar. Um corta o outro. Só que tudo que eu faço de um lado, lembra? Eu tenho que fazer também do outro lado. Então, vai ficar 20 elevado ao quadrado, que é 20 vezes 20, que vai dar 400, igual a... Como cortou agora o raiz e o potenciação, sobra só 5x. O 5 está fazendo o que com o x agora? Está multiplicando, vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, vai sobrar o quê? 400 dividido por 5 é igual ao nosso tempo x. Então, 400 dividido por 5, 40 dividido por 5 é igual a 8. 0 dividido por 5, 0. Então, 80 é o valor do nosso x. Então, a altura desse que esse objeto vai cair é 80 metros. A resposta certa é a E. Certo? Vocês conseguiram compreender? Querem que eu explique esse de novo? Não, tranquilo.
Tranquilo? Tem que lembrar que como a potenciação e a radiciação são operações inversas, a gente vai... Se tivesse, por exemplo, aqui, em vez... Deixa eu só colocar um exemplo aqui em cima, ó. Eu tinha 20 igual raiz... Eu tinha raiz quadrada de 5x. Mas vamos supor que eu tivesse raiz cúbica de 5x. O que eu ia fazer agora? Em vez de eu elevar ao quadrado, eu ia elevar ao cubo. Eu vou elevar ao cubo aqui, por quê? Porque eu vou poder cortar esse 3 com esse 3. Só que se eu faço de um lado, tem que fazer do outro lado também, tá? Aí você ia terminar fazendo as contas igual a gente fez embaixo, tá bom? Agora, mais um exemplo aqui da UniOeste do ano passado. Qual o valor de x? X é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 vezes 80. Primeira coisa que eu vou resolver é tudo que está lá dentro, certo? Para depois descobrir a raiz quadrada. Eu tenho 3 ao quadrado mais 2 vezes 80. Eu posso somar 3 ao quadrado mais 2 primeiro? Não. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto que é 3 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 3 vezes... Quanto? 9? 9, isso, 3 vezes 3, 9. Então, 9 mais 2 vezes 80. E aí, o que eu faço primeiro? Somo 9 mais 2 agora? Não, primeiro a multiplicação. Isso mesmo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Então, agora, a raiz... Agora, no final, eu vou somar 9 mais 160. Então, 169. Então, o x é igual a raiz quadrada de 169. Tem como saber de cabeça isso aí? Não, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a fatoração desses números. É que, na verdade, esse é um caso especial daqueles que eu te falei, mas vamos lá. 169, que a gente vai ter que fazer por tentativa. Ele é par? Dá para dividir ele por 2? Não. Não dá, né? Para dividir por 3, eu vou somar esses números para ver se está na tábua do 3. 9 mais 1, 10. 10 mais 6, 16. O 16 está na tábua do 3? Também não está, né? Dá para dividir por 5? O próximo número primo é o 5. Dá para dividir por 5? Não. Não, porque Não é não zero. terminei... Isso, não terminei em 0 nem em 5. Depois do 5 vem o 7. Aí tem que fazer a divisão por 7 aí. Você faz a divisão por 7. Agora é por tentativa. Não, você, né, tem um critério, mas ele acho que tem que multiplicar por 2. Eu não me recordo mais o critério por divisibilidade por 7. Aí você vai tentar fazer lá 169 dividido por 7, para ver se vai dar certo a divisão. Mas eu já sei que não vai dar certo. Então, depois do 7 vai para o 11. Será que dá para dividir 169 por 11? E por 9 não dá, professor? Não. 9 não é primo, né? 9 não é primo, exatamente. Deixa eu lembrar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Esses são os primeiros números primos. Aí, por 11, também não vai dar divisão exata. Dá para dividir, pessoal, só que não dá divisão exata, né? Então, agora, depois você vai dividir por 13 e vai dar divisão exata, tá? Então, esse número ele é só divisível por 13. 169 dividido por 13, ele vai dar uma vez, e vai sobrar 3. Não, 3, abaixo 9. 39 dividido por 13. Vai dar 3. Isso, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Isso aí. Então, 13, né? Aqui deu bagunça agora. Mas aqui. Eu dividi ele por 13, que o resultado deu 13.
E 13, como ele é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 3 dividido por 13 deu 1. Lembra que o meu índice aqui é 2, eu encontrei 2 vezes o 13. Então, 13 ao quadrado, certo? Então, eu posso escrever 13 ao quadrado, a raiz quadrada de 169, sendo raiz quadrada de 13 ao quadrado, né? Vou colocar aqui na frente. Raiz quadrada de 169 é a mesma coisa que raiz quadrada de 13 ao quadrado. Dividindo, né, ou simplificando, vai sobrar só o 13. Então, x é igual a 13. Resposta certa, B. Entenderam isso aí? Muito fácil. Eu só queria saber quem são esses professores de matemática que colocam essas questões. Muito sacanas eles. Muito sacanas. É fácil. Agora, pessoal, eu pensei em colocar um exercício. Vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso que a gente viu? Aí eu pensei em deixar esse exercício aqui para vocês resolverem ele agora rapidinho, daí vocês tentam, e daí a gente corrige e finaliza nossas aulas. Ok, pode ser. Pode ser? Eu acho que eu... Bom, eu vou só passar aqui no final, porque daí eu vou parar a gravação para quem estiver em casa. Aí tem o meu e-mail aqui. E se tiver alguma dúvida nesse exercício, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Porque como eu vou ficar esperando as meninas, aí a gente vai ficar mais tempo aqui com a aula, tá? E quem tiver alguma dúvida no exercício, pode me mandar no e-mail. Ok.